Meu amigo, deixa eu te fazer aqui uma pergunta rápida. Você já tomou Tadalafila e logo depois tomou uma cervejinha, um drink ou uma caipirinha, achando que não tinha problema nenhum? Porque isso é muito mais comum do que você imagina. E quase ninguém fala do que realmente acontece no seu corpo quando você mistura Tadalafila com o álcool. Tem homem que jura que funciona melhor. Já outros dizem que passam mal. Tem homem que acha que está tudo certo, até que um belo dia acaba dando errado. E o problema não é só dor de cabeça ou queda da pressão. O risco real é você estar sabotando a sua ereção. Inclusive sabotando a sua confiança e até mesmo a sua saúde sem você perceber. Hoje eu vou te explicar, como médico, o que acontece de verdade quando você mistura Tadala com bebida alcoólica. Quem pode, quem não pode e o erro silencioso que muitos homens cometem achando que estão se ajudando. Se você bebe socialmente e já usou ou pensa em usar Tadalafila, fica comigo até o final, porque isso aqui pode evitar um problema sério na sua vida sexual. Mas antes, para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Sou urologista formado pela USP. E o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer. 100% confiante na hora H. Por isso, já deixa o seu gostei agora mesmo e se inscreva no canal. E agora, vamos pro vídeo. Mas afinal, misturar Tadalafila com álcool é proibido ou apenas não é recomendado? E por que tem homem que toma e simplesmente acha que o remédio não bateu? Então exatamente isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é que acontece no corpo, quando que isso vira risco de passar mal e como reduzir o uso abusivo dessa combinação. Primeiramente eu queria te explicar o que é que o álcool faz no seu corpo. No seu cérebro, entenda, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Tem gente que quando toma uma pequena dose se sente menos desinibido, fica mais gaiato, mais falante, melhora o approach e acha que melhora o desempenho sexual. Mas a verdade é que, se você for consumindo cada vez mais álcool, ele começa a deprimir a sua resposta sexual. Então, aumenta muito a chance de você broxar, porque você vai receber um estímulo visual ou até mesmo um estímulo genital e a condução desse estímulo vai ser lentificada, podendo fazer você broxar. Por outro lado, o álcool tem um certo efeito de vasodilatação, de aumentar, de dilatar os seus vasos sanguíneos, o que gera ali uma queda temporária na sua pressão, sobretudo se você consumir em doses maiores. Outro problema que pode acontecer com o álcool é a desidratação, porque às vezes você está lá pulando no trilho elétrico, está lá na praia, está suando. Além disso, o álcool ele inibe o seu hormônio antidiurético, fazendo com que você, mesmo estando desidratado, você acabe urinando mais. E além disso, você não consome água suficiente. Então veja essa combinação. Os vasos mais dilatados e você com menos líquido circulante dentro do vaso. E isso aí pode gerar uma queda de pressão que vai levar a uma tontura, ao mal-estar. E também com menos fluxo de sangue circulante, isso também pode, do ponto de vista vascular, piorar a qualidade da sua ereção. Isso sem eu falar nada em relação à Tadalafila. Estou falando só o álcool por si só. Quando você está sob o efeito do álcool, aumenta também a chance, meu amigo, infelizmente, de você tomar uma decisão errada. Acabar misturando um monte de bebida, misturando uso de álcool com medicamentos e até mesmo outras drogas. E é por isso que o uso de álcool é tão perigoso em alguns contextos. Agora eu vou falar onde a Tadalafila e o álcool se encontram. Então vejam, a Tadalafila é uma substância que também é vasodilatadora. Daí se você somar o efeito de dilatação do álcool com o efeito de dilatação do remédio, isso pode gerar uma queda muito grande na sua pressão. Não é que vire um veneno automaticamente. O problema é que quando você vai combinando, muitas vezes tem uma combinação progressiva. Você vai cada vez mais consumindo mais álcool e esse efeito é cumulativo. E aí pode acabar gerando tontura. Como a sua pressão cai, o seu coração de forma compensatória, ele vai bater mais forte para bombear melhor a menor quantidade de sangue que tem circulante. Isso pode gerar palpitações, pode também a dilatação dos vasos gerar uma dor de cabeça e uma fraqueza, ou seja, pode haver uma intensificação dos efeitos colaterais de cada um isoladamente. Quando você tem um consumo alto de álcool, que seria mais do que 5 equivalentes, como 5 drinks, 5 taças de vinho ou 5 long necks, e você mistura isso com Tadala, então aumenta muito a chance dessas alterações que a gente chama de ortostáticas, que é você ter tontura ao levantar, a própria aceleração do coração que eu falei, que é conhecida como taquicardia, e queda da pressão arterial. E mesmo que
o álcool ele não mude muita quantidade da medicação circulante, porque a Tadala tem uma particularidade. Ela é uma molécula mais moderna e a combinação com o álcool não vai afetar a absorção e a circulação dela no seu corpo. Mas veja, foi o que eu falei, os efeitos colaterais se somam e isso pode gerar uma pior resposta, com você estando com a pressão mais baixa, você estando menos estimulado do ponto de vista sexual. E é claro que às vezes no contexto de carnaval, em que você vem bebendo vários dias seguidos, você também não vai estar dormindo de forma adequada, o álcool altera muito os seus ciclos de sono, você vai estar no outro dia com menor nível de testosterona circulante, mais cansado, e isso vai piorar muito a sua resposta sexual. E é exatamente por isso que alguns homens, mesmo tomando o remédio, acham que ele não bateu, porque tem todo esse contexto por trás que prejudica o efeito no seu corpo. Gostaria de lembrar que a tadalafila ela não gera uma ereção. Ela apenas é uma facilitadora. Então você ainda precisa do estímulo sexual intenso, recebido pelos órgãos do sentido e pela sensibilidade tátil do seu amigão, para que ela chegue até o efeito, até o pênis, libere o óxido nítrico, e daí a Tadala vai apenas amplificar o sinal que você gerou. E é por isso que, na verdade, o álcool ele é um grande bloqueador. Ele lentifica a transmissão do estímulo, e aí com o estímulo mais fraco, a Tadala vai dar um impulso mais leve. Então tem gente que acha que o remédio não bateu. E na verdade pensa até em aumentar a dose da Tadala. Não é bem o caso. O que você precisa é de um estímulo mais forte, mais vigoroso, para que o remédio que já está circulando no seu sangue tenha um efeito adequado. Agora também é importante fazer uma breve comparação da tadalafila com a sildenafila. Porque a sildenafila, que é o Viagra, o azulzinho, é uma molécula mais antiga. Inclusive existe uma forte interação com o álcool. Se você tomar o azulzinho enquanto estiver bebendo, veja, o álcool ele bloqueia a absorção desse remédio e o efeito não vai ser como esperado, porque a droga não vai estar circulando. Já a Tadala é uma molécula mais moderna e essa interação ela não acontece. O Viagra também acaba não só sofrendo interação com o álcool, mas também com comidas gordurosas. Às vezes, num cenário de festa, de carnaval, em que você está bebendo, comendo de tudo, com o estômago cheio, o azulzinho não é a droga de escolha, acaba que a Tadala tem um efeito melhor nesse cenário. A mensagem final desse vídeo é que é preciso ter muito cuidado com o uso de qualquer remédio, porque ele não vai consertar o contexto errado, a falta de estimulação, e a própria embriaguez vai ter uns efeitos colaterais e a Tadala não vai ser o paraquedas para essa piora de função. Cuidado também, pessoal, com os excessos durante o carnaval. Veja, o uso de medicamentos deve ser sempre com a supervisão médica. Agora, meu amigo, se você quer continuar melhorando a sua performance na cama e garantir uma noite inesquecível com a sua mulher, com o amigão duro que nem pedra e durante o tempo necessário para ela se satisfazer, então você precisa dominar de forma prática os 3 fatores do homem-máquina. Por isso, participe do desafio Máquina de Prazer na Hora H, que é o meu treinamento online, com exercícios práticos que podem ser feitos em poucos minutos ao dia, diretamente da sua casa. Um método 100% natural e que é muito fácil de participar. É só você clicar nesse link que está aqui fixado no primeiro comentário e fazer a sua inscrição. Pois corre lá que eu estou te esperando, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo.